Olá, amigos e amigas, aqui quem fala é Elisete Borges com o programa Coragem. Hoje nós temos o convidado, o ex-vereador, ex-secretário, muito conhecido, professor de aulas polonesas. Quem conhece o Márcio, né, sabe que o Márcio é um jovem, posso dizer um jovem, né, que é nascido aqui no Dom Feliciano e tem feito um trabalho maravilhoso em Dom Feliciano. Então, hoje, o meu entrevistado é o Márcio Rosiak. Márcio, é um prazer te receber aqui. O Márcio tem falado muito sobre os trabalhos que ele já desenvolveu na cidade, mas muitas vezes as pessoas não lembram, outros esquecem, e também tem algumas outras pessoas que não ouviram falar, não é, Márcio? E o Márcio tem não só um pensamento crítico, né, Márcio? Como também ele tem ideias para contribuir com o município. Então hoje, eu estou fazendo aqui uma entrevista com o Márcio, mas também eu quero convidar os nossos antigos políticos do município. Eu digo antigos porque foram aqueles muitos que construíram Dom Feliciano, trouxeram tanta coisa boa para cá, ex-vereadores, ex-secretários, ex-prefeitos, pessoas que sempre tiveram, líderes também partidários, que sempre, muitas vezes não chegaram até a Câmara, mas foram pessoas que contribuíram. Quando tu vai ver assim, tem uma emenda parlamentar numa escola, num ginásio, na prefeitura, nesse nosso meio, de Dom Feliciano. Então, eu vou estar convidando os nossos políticos do município, aqueles que hoje não exercem mais algum cargo, mas continuam contribuindo para o município. Vou estar indo até as pessoas, fazendo este convite, e assim como o Márcio aceitou o meu convite, eu espero que você também aceite. Eu tenho uma lista aí de pessoas que eu quero convidar. Eu inicio com o Márcio, um jovem ainda, político do município, para que ele comece falando sobre a vida dele. E nós vamos debater alguns assuntos políticos aqui que está em pauta no município e que nós teremos um tempo para isso. Elisete, eu quero agradecer por ter me convidado para o teu programa Coragem e ser o primeiro da série de entrevistas que eu sei que tu estás buscando já entrevistar essas pessoas que também, como tu disseste, já contribuíram muito para a política de Dom Feliciano. No meu caso, tu me dissesse um jovem antigo, né? Porque eu ainda sou jovem, mas eu já sou antigo na política, né? Mas eu vejo assim a necessidade, antes de a gente entrar ali, de ouvir as pessoas. E eu quero dizer que estar com o teu programa na Centro-Sul também é muito bom, porque nos últimos anos Dom Feliciano parece que não tem oportunidade para as pessoas poderem emitir a sua opinião. Vou dar um exemplo, assim, eu deixei de ser vereador em 2016 e no final de 2017 me exonerei, pedi a exoneração do cargo de secretário de Educação Dom Feliciano. Nunca ninguém me chamou para dar uma entrevista, nunca ninguém sequer perguntou por que eu saí, por algum motivo, a gente vai falar sobre isso hoje, mas assim, parece que não tem mais nada ligado à notícia, à informação em Dom Feliciano, só o que acontece, alguma coisa aqui e ali, mas não se ouve as pessoas. E acho que o município, quando ele é administrado, a gente tem que ouvir as pessoas, é para elas que se administra. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, as pessoas querem outra, tem que se ouvir as pessoas. Então, teu programa diz muito, coragem, o nome do programa tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem de fazer o programa, tem que ter coragem de vir, e às vezes tem esse contraponto. Eu vi que a CNN, um canal de TV, semana que vem vai iniciar um programa interessante. Eles vão pegar pessoas de duas opiniões distintas para debater ideias, porque eles imaginam que dali surge uma nova ideia, né? E que bonito isso, né? Que bom seria. Também a gente gostaria, a gente tem conversado aqui, eu e o Gabriel, a gente tem conversado sobre fazer esse trabalho também. Convidar líderes partidários de determinadas opiniões e partidos. Porque não somente aqueles que têm ser presidente de partido, mas aquelas pessoas que têm um partido, têm um lado, ou têm uma opinião já formada, e o outro que tem uma outra opinião. Eu gosto disso, porque isso começa a abrir, a nossa mente, começa a nós ver coisas diferentes. Então,
essa parte de nós convidar pessoas, fazer esse debate, nós aqui no programa Coragem também estaremos fazendo, Márcio. Teremos também o prazer de te convidar também e convidar outra pessoa para que possa fazer, não é, na verdade, esse contraponto, para que não fique a verdade só com uma pessoa. É claro, e as pessoas também têm que entender que às vezes o fato de você perguntar ou questionar não está errado. Essa é a grande verdade. E nem tá brigando por causa disso, né, Márcio? Com certeza. E aqui Dom Feliciano ainda tem essa situação que é muito forte, isso é lamentável. Um exemplo aqui, você sabe, trabalha o próprio dono da Centro-Sul, o empresário, o jovem Gabriel. Gabriel, aconteceu outro dia um episódio do milho aí, que a gente vai falar isso mais tarde. Sim. Ele buscou informação com o prefeito xingou, bloqueou. Tenta falar lá com o vice, bloqueia. As coisas não são por aí, Elisete. Nós temos que deixar a comunidade aberta, os microfones abertos e ouvir. E se errarmos... Outro dia eu vi na CPI do governo, o presidente da CPI disse, olha, o erro é uma coisa do homem, do ser humano, mas reconhecer é a grandeza. Então temos que reconhecer quando erramos, e é para isso também que eu estou aqui, dizer dos meus erros, dos meus acertos como homem público que fui, hoje não sou mais, mas me sinto feliz de estar aqui. Então eu comecei a minha caminhada muito jovem, como tu disse, lá em 98, já nos meus 16 anos, eu já comecei a ter um grande interesse pela política, né? E a militar também, começou a comecei a militar, conhecer os deputados, entender de política. Eu já sempre fui... Meu pai já assistia muito sobre política na juventude, quando eu era criança, e eu gostava disso. E Dom Feliciano teve vários parentes meus próximos à política. O próprio Chico Puchalski, que faleceu, é primo do meu pai. O seu Chico Rocha, o pai do Paulinho, também era primo do meu pai. Então, assim, na minha família teve muitos que também foram políticos e também que não chegaram a ser políticos, mas já tinham essa forma de fazer política. Eu lembro o pai do meu amigo Zé Pilha, por exemplo, também o nome dele é José, ele não foi um político de cargos, mas era uma pessoa lá na comunidade que era o negociador, que vinha ali. A política é isso, a política na verdade é poder construir. Então eu falo isso porque aí começou esse meu interesse, e aí acabei vindo morar em 2000 de volta em Dom Feliciano. Na verdade, em 98 eu fui morar na escola de jovens rurais, né, que era um movimento político bem forte em Rio Pardo, e ali a gente acabou conhecendo a política mais de perto, e aí houve aquela aproximação na época que eu já fui, e acabou, era ligado à igreja, tava o padre Ivanor, e é claro que acabei indo pro lado, acabei me filiando no PT ali, né. E depois em 2000 eu te conheci, quando tu tinhas trabalhado com cachorro quente, eu vinha Dom Feliciano, e a primeira pessoa que eu encontro foi te conhecer. Cabelão ali bem comprido, né? Márcio Cabeludo. Até hoje eu tenho no meu celular aqui Márcio Cabeludo. A maioria me conhece. Outro dia estive em Dom Feliciano e fui lá visitar a antiga marcenaria do Bejoca lá, e conversando com a filha dele, eu tentando me dizer quem eu era, eu não sabia, mas quando eu disse, era o Márcio Cabeludo, agora eu sei, o pai me falava em ti. Então... Agora, se a pessoa diz assim, o Márcio Cabeludo, o Márcio que era cabeludo, o Márcio Cabeludo que não tem cabelo. O tempo passa para todos, né? E Elisete, ali eu acabei voltando para a Rádio Integração, onde trabalhei com publicidade, tivemos um crescimento muito grande. Tinha um programa de rádio também? Era locutor? Sim, aí comecei a trabalhar com programas poloneses. Já. E ali a gente começou a ter movimentos legais. Eu organizei uma maratona em Dom Feliciano, deve se lembrar, organizei festival de rock, comecei a trabalhar com o movimento polonês. Você é músico também, Márcio? Músico, eu tive mais de 300 alunos aqui no Feliciano de violão, né? Então isso é muito. Hoje... Essa semana eu conversei com 2 pessoas que eu não lembrava que eram meus alunos há 20 anos atrás. Eu ouvi falar que tu dava curso no interior. Isso, tínhamos aula lá no Erval, tínhamos aula no interior. Depois também tínhamos aula de polonês no interior. E eu acabei tendo uma identidade muito grande com a juventude em função da música e com a terceira idade em função do polonês, né? Criamos o baile polonês Dom Feliciano. Márcio, antes de tu concluir, para que eu não me esqueça, eu queria te fazer uma pergunta que me veio agora à mente e que eu acho que é muito interessante e que está muito esquecido no nosso município, é a questão polonesa. Então, tu vai terminar falando, eu quero que tu primeiro termine a tua apresentação, mas não vamos esquecer de comentar, de fazer esse comentário sobre essa questão polonesa no município. Eu quero que tu continue te apresentando, termina nos contando sobre a tua trajetória, porque é importante que o povo conheça, mas depois vamos falar sobre isso. Não, mas até ali houve aquele auge, né? Na verdade, eu já continuava na rádio, aí passei a ter uma coluna no jornal, criamos o Jornal da Integração e criamos o baile polonês. E ali
um projeto também que, na época, o Roberto voltou o Grupo Solidário, já eu também comecei a dançar ali no grupo, começou a ter apresentação, depois, inclusive, ajudei a criar um outro grupo que era lá da Nilda, na Padre Constantino Vessol, que também ajudei a criar. Então, naquela época, assim, nós começamos a ter um auge, nós fizemos 2 bailes poloneses no ginásio de esportes lotados. Nós começamos, eu gravei 2 CDs para o pessoal do Terno de Reis, que era com músicas polonesas antigas. Eu gravei, que eu também tinha estúdio, gravei e gravei, tirei o custo e dei para eles venderem e comprarem. Eles compraram roupa, o seu José, o seu Henrique Lemper, o José Lácia, o Paulo Sérgio, e aí eles compraram vestuário. Eu cheguei a levar eles até a Erechim para se apresentarem. Legal. A gente saiu, viajou com eles. E foi um movimento muito bom. Eu lancei um livro na época também sobre imigração polonesa, tu deve se lembrar. Lembro, eu li o livro. E a gente conseguiu trazer também pessoas da Polônia. A cidade começou a respirar muito essa questão polonesa, que deveria ter ido, enfim, porque a gente vai chegar aqui na questão de hoje. Então, na questão, a polonesa, ela foi muito vital para quando teve um momento em 2008 onde eu me candidatei a vereador. E o Partido Trabalhador já tinha 3 grandes vereadores na época. Tinha 4, o Romildo veio a falecer, mas tinha o Paulo Job, o Jus, a Jussara, e no fim eu acabei entrando junto com o colega Ademar, foi quando eu assumi a primeira cadeira de vereador. E claro que meu mandato não foi pautado só pela questão polonesa, mas nós tivemos várias, inclusive emendas para a agricultura, e na época apresentamos dezenas de projetos. Inclusive eu apresentei um projeto que era bem polêmico, eu apresentei sobre o tombamento, e tinha colegas meus que ficaram bravos que eu ia mandar derrubar a cidade. Eu me lembro eu estava nessas reuniões. O tombamento era um projeto interessante, que a gente, cada dia que passa, Dom Feliciano perde mais a sua arquitetura. É verdade. Tem uma casa muito bonita ali na entrada dos Garcia, quando eu olho ali, que casa é linda. Verdade, né? E aí Dom Feliciano tinha essa arquitetura há pouco tempo atrás. Cada dia se perde mais. É uma pena que as pessoas não souberam reconhecer a importância, porque na época ainda tinha muito recurso que vinha do governo federal para se investir, para restaurar essas casas, né? E as pessoas entendiam que se fosse aprovado não poderiam mexer mais nas casas, enfim, umas coisas assim. Mas somos livres, né? E com esse trabalho a gente investiu muito na causa polonesa, acabamos, inclusive veio o livro para a Casa da Cultura, se buscou modernizar muito a questão da cultura, e tinha muitos eventos. Tu lembra que, paralelo aos eventos que a gente mesmo fazia, na época eu fazia os eventos de rock, show, nós tínhamos muitos eventos poloneses, nós tínhamos, dentro da Casa da Cultura, tínhamos café polonês, café polonês, tínhamos o almoço polonês, nós tínhamos em outubro o café, o Wieczory Kulturalny. Nós tínhamos em maio o almoço da Braspol, ali no Salão Paroquial. Para ter uma ideia, eu entreguei a Braspol com 3, 4 mil em caixa e ainda com toda uma estrutura de pratos, garfos, talheres, toda uma estrutura que nem sei onde foi parar. Hoje não se sabe onde está. Tá? Até outro dia dei uma sugestão pro Gaúcho que fosse doado para a terceira idade, de repente, porque poderia ocupar, mas acabou se perdendo, né? Mas era uma estrutura gigantesca que se tinha. E nós tínhamos, em Dom Feliciano, um despertar naquele momento, que a gente chamava de a última, tipo, aquele momento era a última forma de começar a resgatar ainda as coisas antigas. E eu cheguei a entrevistar algumas pessoas de bastante idade que logo depois acabaram já falecendo. Sim. E o que a gente pensava na época de ouvir essas pessoas, gravar e deixar na Casa da Cultura um dia. Bom, eu quero ouvir a história contada lá pelo último imigrante que veio, o Jésica ali, que é vô do rapaz ali que tem hoje uma marmoraria ali. E aí pensamos, bom, sim, imagina se ele gravar, eu entrevistei ele, que era o último imigrante que veio da Polônia para Dom Feliciano. Bah. Então, imagina você poder chegar na Casa da Cultura, hoje dar um play, ou ver a foto da pessoa e ouvir ele contando a história dele, né? Porque a história se perde. Eu conto o que alguém me contou e a outra. E depois a história é uma pena. E aí veio, depois de 2012, eu fui reeleito, segundo mandato. Em 2008 a 2012 foi um ano bem difícil, uma legislatura difícil, foi a primeira, e o prefeito era o Klein pelo PT e eu era um dos líderes do governo. Tínhamos uma oposição muito forte na época, o PSDB, maioria, e vereadores grandes, de bom embate, o Newton, o Delamir, na época, que foi o maior opositor que Dom Feliciano já teve ao governo Clênio, o Raimundo, o Ivo de Oliveira, uma pessoa fantástica. Dona Elza. E os embates eram muito fortes na Câmara, eu aprendi muito, tá? Eram CPIs, eram comissões processantes, e eu aprendi muito ali. Eu tive que aprender a dominar o regimento interno da casa, aprender sobre o município, e foi uma escola.
Os vereadores naquela época me parece que eles estudavam bastante, né, o regime interno da casa, as leis, procuravam saber bastante. E a comunidade protestava. Até só vou anotar aqui do polonês pra gente falar no final. Mas teve um dia que eu tava na sessão da Câmara e entraram os encapuzados, tá? A gente até hoje não sabe quem eram os encapuzados, né? Mas o pessoal protestava. Eram funcionários da prefeitura, junto com outras pessoas que eu ouvi falar, né, Márcio? E que entraram lá com plaquinhas, eu me lembro disso, não é? Uhum. Com plaquinhas, e lá eles protestaram contra a perseguição política na época que estavam fazendo para os funcionários. Mas a população tinha coragem, Zé. As pessoas nos atacavam na rua, discutiam, você saía. Hoje não tem isso. Não tem isso. Hoje parece assim que as pessoas ou se decepcionaram muito com a política, eu acho que ou isso, tem muito medo. Decepcionado. Ou tem muito medo. Tá? E a falta de lideranças isso prova. Até quando as candidaturas, principalmente hoje em dia, o pessoal sabe muito bem a questão das mulheres, é uma coisa que é um desespero. É só para preencher vaga. Então hoje a gente vê que está muito difícil. Mas então eu vejo que, e não faz tanto tempo assim, a gente fala aí de 10 anos atrás, veio a eleição de 2012, o Cláudio foi eleito, né, uma eleição ali, e depois teve essa cassação, e eu acredito que aqueles meses ali foram, aí eu era oposição, Paulo Job, né, porque o Moita, o Dalvi, Benjamin, e ali se criou também um momento forte de oposição, onde depois teve a eleição suplementar, inclusive o PT foi coligado com o Dalvi, com o PSB. E nós tínhamos feito 3 ou 4 convenções e o PT naquele momento queria que eu fosse o candidato. Sério? a prefeito. Nós tínhamos feito, mas naquele momento eu entendia não estar também preparado e eu tenho um pensamento, Elisete, que era um momento muito tenso, tá? E não por falta de coragem, mas eu entendo que a política, ela e se bem que eu ainda era mais radical, mas eu cada vez entendo mais que a única forma na política de construir é ouvir, é consenso, é construção. E naquele momento nós também entendíamos que se fôssemos todos separados, não tinha, o Betinho sairia vitorioso, porque o PSB já tinha batido o martelo que teria seu candidato, o PT dividido, não teríamos como ganhar aquela eleição. No fim, houve a coligação, vencemos a eleição, depois acabou tendo um rompimento, que trouxe a 2016 uma nova eleição, onde, apesar de ter sido o 6º mais votado, fiquei como suplente, questão de legenda, né? Mas mesmo assim fui bem votado, mas eu fui convidado a assumir um cargo de secretário, né? Secretário municipal, onde inclusive trabalhamos juntos ali. E conversamos muito. Ali o município abriu um momento que a gente imaginava que era importante, a questão do turismo, que é o grande sonho, o grande desejo não ofereceu, e que até hoje nunca andou. Que tem potencial para isso. Potencial para isso, né? E eu via que assumiu um desafio, e ali era turismo, educação, esporte, e no esporte até vou ressaltar aqui, fizemos o maior campeonato da história da Oficina com o Jader na direção. O Jader, o filho do Raimundo Zaleski. Nosso amigo Raimundo, um abraço pro Raimundo, pessoa que eu quero muito bem. É impressionante a capacidade daquele menino. O Jader, ele fez, jovem, né? Fez com um orçamento mínimo, nós fizemos os jogos do Sesc. O Jader conseguiu ter uma ideia de botar uns brinquedos no ginásio e foi uma lotação completa aqueles jogos. Era algo fantástico ver aqueles jogos e foi um dos maiores campeonatos que Dom Feliciano teve. Depois o Jader acabou também, depois que eu me desliguei, o Jader acabou se desligando, mas assim fica aqui o reconhecimento para o trabalho que o Jader prestou para o município. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir sobressaiu o trabalho que esse menino fez. O Jader era incansável. As pessoas muitas vezes não sabem disso, né, Márcio? De dia, de noite. O Jader, e a relação que o Jader tinha com a equipe dele. Eu lembro que assim, às vezes eu estava lá na prefeitura, o Jader, Márcio, hoje eu vou fazer uma confraternização com o pessoal, vem aqui. Eu ia lá, aí tipo, juntava as latinhas lá, eles vendiam, faziam uma confraternização. Era assim, impressionante. Incrível, assim, hein? Parabéns ao Jader. Então, puder nos assistir, ou o momento que ele assistir, parabéns para ti. E às vezes a gente tem que reconhecer o que era bom. É verdade. Sabe? E aí eu quero citar mais um exemplo. Eu fui um grande crítico depois que a gente rompeu com o Dalvi, mas uma coisa que eu sinto falta era da cidade de Florida.
E quando eu assumi, eu tinha um compromisso ali. Parece que agora estão querendo florir a cidade, Márcio. Vamos ver. Esperamos. E eu quero dizer ali, porque quando eu assumi, eu chamei o Cândido do Horto, que é uma pessoa fantástica. O seu Cândido é um homem incrível. O seu Cândido, ele poderia palestrar em hardware. É uma pessoa que tem um conhecimento de plantas, chás, ervas e flores como ninguém. E o seu Cândido, a gente começou também a ter aquele projeto de florir. Inclusive, tu sabe, nós fizemos um projeto das hortênsias para tentar plantar as hortênsias. No fim, pouca hortênsia foi plantada, muita hortênsia sumiu. E onde é que foram essas hortênsias, Márcio? Olha, todas eu não sei dizer, mas eu sei assim, ó, que na época ainda o vereador Tiago era oposição do governo Clênio. Ele sabia que grande parte das hortênsias o próprio prefeito chegava lá no horto, colocava no carro dele e plantava no sítio, que depois ele dizia que não era dele, lá no Nerval, eu acho, no atolador. Sim. Mas eles plantaram lá, toda a entrada do sítio foi com as hortênsias do município. Isso é fato, se alguém tem dúvida é só perguntar pro Cândido, o prefeito também tem a oportunidade de me processar, enfim, que se precisar essas coisas a gente tem como ir colocando para frente. Mas aí o trabalho que foi surgindo na educação, tive uma grande alegria, porque eu conheci a classe dos professores que foi a música mais defendida, sabes? Quando estive na vereança. Só que aí, quando eu assumi a educação, Elisete, eu assumi a educação com um propósito. Quem está nos acompanhando sabe que teve uma vez um comício lá no Pedro Suavski, no Caminho Novo. E o prefeito Clênio, na época candidato pelo PT, subiu junto conosco e disse: comunidade do Caminho Novo e do Remanso, meu compromisso, se eleito for, reabrir a escola do Remanso. Jamais vou fechar uma escola nesse município. Pronto, todo mundo viu, estava comigo, bastante, todo o pessoal ali. Tem gente que diz, será que é possível? Eu lembro ali, o pessoal, não, mas o prefeito está dizendo, vai ser. Passou um tempo para ganhar os votos daquela localidade. É o que o pessoal queria ouvir, mas eu acreditava. Eu trabalhava 20 anos militando. Sim. Era carro dele que estragava, era gasolina que faltava, ele tinha um Peugeotzinho antigamente, eu de Fuca carregava, ajudava, porque é meu vizinho, a pessoa que acreditava. Companheiro, né? Companheiro, então sempre jamais questionava. Chegou um momento onde o prefeito me disse, olha, Márcio, a gente vai ter que fechar a escola da São Valentim. A gente prometeu abrir. Não, a gente vai fechar e não vai reabrir outra. E nós tínhamos um compromisso de campanha, difícil acesso a todos os professores do interior, hora atividade para quem era contratado, não mexer no plano de carreira, não, prefeito, não, esquece difícil acesso, esquece hora atividade, plano de carreira, vamos mexer, e é esse ano, e é tu que vai assinar. Eu digo, prefeito, mas eu era o mais contrário a isso na Câmara, eu era a oposição do governo Dalvi, batia em cima disso, não. Até que eu fui numa reunião, teve uma janta lá no sítio do prefeito, lá no Nerval, nesse das Hortênsias lá. Sim, no sítio das Hortênsias. Das Hortênsias lá. Muitos chamam que tem a piscina dos desejos. Dos milagres. Dos milagres. E aí eu fui lá, uma janta de muita picanha, de muita bebida. Coisa boa. E me chamou a atenção que tinha duas pessoas que eu não conhecia nessa janta. E estavam marcando uma pescaria com o prefeito na época, ir para Erechim e tal. Legal, tá. Não convivi muito com eles, acabei voltando mais cedo para casa, minha relação já estava bem estremecida. Sim. No outro dia fui na educação, aqueles dois senhores foram lá visitar, pelo menos um senhor que eu lembro. Aí ele disse, olha, eu sou da empresa System Informática, vai ter uma licitação aqui e a gente vai assumir. Mas a licitação não aconteceu, não, mas a gente vai ganhar essa licitação. Por acaso do destino, eles ganharam a licitação depois, né, enfim. Márcio, é uma questão... Essa questão, ela é muito... Vamos dar uma paradinha aqui, só para dizer para o nosso público que muitas das vezes nós estamos na nossa casa, não é? E não nos preocupamos com política, não nos preocupamos com o que o administrativo faz. Mas o que o Márcio está colocando aqui, em palavras suaves, requer muito cuidado, porque isso é um grande problema. Porque estes acordos e depois essas licitações que são ganhas, entendeu? E que muitas vezes aí o prefeito bota o dedo na cara da gente, o governador, o presidente, seja lá quem for, e dizem assim, tu não tem provas. Porque o que acontece? As provas são as coisas são muito bem elaboradas dentro dos gabinetes, Márcio. E a gente não tem mesmo. Mas cuide bem quando você ouve uma declaração, como o Márcio está fazendo agora, de alguém que viu e de alguém que sabe o que aconteceu. E eu já vou colocar aqui um caso que eu ouvi falar,
Para isso eu já estou colocando aqui para o nosso público ouvir, quem ouve. Fique atento porque eu recebi uma denúncia dizendo que agora vai ter uma seleção na prefeitura para designer, alguma coisa nesse sentido, até comentei contigo. Designer gráfico. E o nome da pessoa já está definido. Então, se alguém quiser saber quem é o nome da pessoa, se o vereador quiser saber, se algum vereador que está aí trabalhando pelo povo, se é que estão trabalhando pelo povo, me pergunte, que eu digo para vocês o nome de quem vai passar nesse concurso. Vocês sabem muitas vezes o nome de quem vai passar, por causa que é assim que acontece. Então, está havendo uma seleção e o nome prévio já está agendado. É uma pessoa que apoiou o prefeito e o prefeito vai colocar. Então, não precisa fazer uma seleção. Coloca como CC. Entendeu? Mas tem alguém aqui que vai haver isso aí e que vai ter... Elisete, vou te dar um outro caso, nem tinha lembrado disso, mas eu sei que tem uma determinação para a seleção de estagiários, né? E quando eu estava na secretaria, o prefeito disse, amanhã vai ter seleção de estagiários. E eu, tranquilo, quando vi uma fila de umas 120 pessoas. Eu nem falei que ia te falar isso, né? Mas não falou mesmo. Na cidade não sabe, né? Mas tinha umas 120 pessoas na fila. Aí chegou de manhã o prefeito, de maletinha, estava também a secretária junta, e sentamos ali e começamos a ouvir. Então eu entendi que a seleção seria ouvir as pessoas, né? Então chegava a pessoa, o interessado, sentava ali, eu perguntava, bom dia, boa tarde, qual é o seu nome, idade, eu ia anotando, tem currículo, tenho, tá, mas tem perfil. Aí o prefeito fazia só uma pergunta, tu é filho de quem? Tu mora onde? Ah, tá. Aí só sei a tua ficha técnica. Já fazia um sinalzinho ali. Bom, esse aí votou em mim, então... era por aí. Aí terminou, ouvimos lá os 120 interessados. O prefeito disse, ó, esse aqui, esse votou nesse, tá aqui a cota. Essa é a seleção de estagiários que era em Dom Feliciano. Imaginem como é que fica a situação para aquela pessoa que, motivado, foi até aquele lugar, pensando que tudo que ele estudou, tudo aquilo que ele estava estudando, poderia ser aproveitado. Não. A prova disso é que a esposa dele, a CC, foi exonerada porque a justiça determinou e ele contratou como estagiária. Eu não sei por que essa necessidade, né, Márcio? Sinceramente. Esposa, namorada, como ele diz, namoro à distância, uma coisa tudo assim. Tudo bem que seja, e até eu vou dizer deixar aqui uma coisa clara, eu nada contra a pessoa da namorada do prefeito ou da esposa do prefeito, nada contra, porque gosto muito dela, acho uma pessoa maravilhosa, não é isso que eu estou falando, mas a gente está aqui colocando as limpas, as claras, como eu disse, o meu programa é Coragem, mas porque eu gostaria de falar as verdades. Não, mas eu também estou te dizendo que tem que ter coragem de falar isso aí, porque a gente vai ser perseguido. E aí me conta, Márcio, agora eu e o público que nos assiste quer saber, esses cidadãos foram lá e conseguiram a licitação? Ganharam a licitação, não sei como é que você ganhou. Mas nessa janta não estava só eu, estava todo o secretário, estava o Renato Soares, estava o vice-regis, estava na reunião também. Tava toda a turma lá, o pessoal. Eu não sabia do que estava acontecendo, depois que eu fiquei sabendo. E aí o contrário do que andaram, porque qual a forma que o governo que está hoje adotou na campanha? Se alguém fala contra nós vamos lá e falamos mal dele. Na verdade, deveria ser o contrário, deveria se questionar. Por exemplo, na campanha eu falei que havia processo de investigação judicial da campanha eleitoral. Eles botaram música, é mentira. E tem. Qualquer dia pode ser julgado, a gente não sabe se favorável, desfavorável, mas tem, tanto é que tem em primeira instância, tem em segunda. Imagina se acontece de ter uma cassação de mandato. Como é que ele vai dizer para os eleitores dizendo que é mentira, que não tinha nada? E tem pessoas que votaram, que acreditaram, que estão decepcionadas. Fala aqui, inclusive, pessoas que foi prometido mundos e fundos. Uma amiga minha, a própria Aline, que trabalhava ali na assistência social, uma pessoa de bem demais. Meu Deus, uma pessoa incrível. Passou a eleição, vai pra rua. E uma centena de pessoas, enfim. Bom, e nessa janta teve várias pessoas e aconteceu esse tipo de episódio, né? E eu cheguei, ao contrário do que diziam na campanha, andaram postando por aí que eu fui demitido. Não, eu me exonerei. E vou pedir pro editor colocar aqui o meu pedido de exoneração. O prefeito assinou, eu fui lá e pedi para sair. Pedi para sair, eu não continuo. Eu não ia pagar o preço de ter um plano de carreira dos professores, de ir contra tudo aquilo que eu falei. Claro, tá certo. E, posteriormente isso,
Eu, quando alguém chega para mim, coloca alguma coisa, eu procuro ouvir. Você veja só, e na campanha riram muito, chamavam o pino do Regis, do Clênio, enfim, não me interessa de quem era. Mas assim, a verdade era, o pino custava R$10 e compravam 450. E o prefeito, quando o Regis chegou e fez uma denúncia, disse, olha, eu sou o vice-prefeito, preciso conversar contigo. Tá acontecendo isso e isso. O que ele fez? Bom, quando eu era secretário, ele chamava de dizer, Regis, ele vai ser meu próximo prefeito. O que ele foi? Vou te ouvir, não. Correu do governo. Escanteou, como é que o Regis me escanteou do governo. Preferiu ouvir o outro lado, ou seja, as peças que custavam R$9, R$10, o governo pagou 450 e está andando. Está na promotoria. Está andando isso um dia vai estourar. Até andaram me perguntando, e a questão do pino, como é que anda o pino? Ele levou para o debote. Mas está andando. Essas coisas elas vão acontecer. Dia sim, dia não, um dia mais. Um dia vão. Sim. Outro exemplo bem simples. Outro dia vim visitar meus pais em Dom Feliciano, na Benjamin Constante, lá da padaria da Ângela, e 2 da tarde olha um senhor cortando grama na casa do prefeito. Mas me chamou a atenção aquele senhor, porque não tinha ninguém na rua, o senhor cortando com um equipamento que precisa ser da prefeitura. Gravei no celular, e denunciei inclusive no Ministério Público. Boa tarde, tudo bem? O senhor corta a minha grama depois? Não posso. Mas o senhor está cortando aqui no pátio. Não, mas é que é do prefeito. Mas o senhor o que é? Não, sou funcionário da prefeitura. E esse equipamento é da prefeitura. Não, mas e como é que o senhor corta a grama do prefeito? Não, ele pediu para me cortar. Mas depois do horário eu posso até te cortar. Não, mas no horário que era de trabalhar, ele estava cortando a grama da prefeitura. Da casa do prefeito. E depois disso você ficou 1 ano sem cortar. Tá do jeito que tá ali, quem quiser ver. Tá? Não tem mais funcionário. Não tem funcionário para cortar. Verdade, denunciei no Ministério Público, tem imagem, tem áudio, tem vídeo, tem. Até pode passar. 1, 2, 3. Até pode passar despercebido essas questões que parecem muito pequenas, mas que na verdade, lá no fim, lá no futuro, é que nós vamos ver o prejuízo que causa para o município. Porque muitas vezes nós perguntamos por que nós não somos um país de primeiro mundo. Por quê? Porque nós o povo deixou as coisas. Isso não começou de uma hora para outra. As coisas não começam de uma hora para outra para depois virar um caos. Por que o nosso município não tem uma educação de primeira qualidade, não tem uma saúde de primeira qualidade? Porque lá no início de tudo, eu não estou questionando a idoneidade dos demais prefeitos que estiveram na época, mas faltou, Márcio. Por faltar algumas coisas, por faltar alguns trabalhos que deveriam ter sido fortes, determinados, visionários, acabaram muitas vezes chegando ao ponto que estamos. E muitas vezes, é só uma questão da hortênsia de não ser plantada ali, mas ia embelezar a cidade. É só uma questão de um colega nosso que trabalhou, vai entrar no lugar de quem fez um concurso ou de quem fez uma seleção e ganhou, mas a gente vai burlar, porque são presentes, são apoios, e isso é o que mais a gente tem visto acontecer, não só aqui, como em outros lugares também. Só que nós não... O que eu tenho visto? O povo tem desmoronado, entristecido, por causa que está vendo isso acontecer, tu dá o poder às pessoas, e elas acabam não dando satisfação alguma. Como agora, houve uma denúncia, a gente recebeu a denúncia, não é uma coisa da minha cabeça, eu nem estava sabendo que vai haver uma seleção e já tem um nome para essa seleção. Então, quer dizer, as pessoas vão sair de casa, vão estudar, elas vão se preocupar em prestar o melhor que elas têm ali naquela seleção. Só que elas não sabem que existe já um nome que apoiou o prefeito, e para isso vai entrar. Então, eu vou denunciar isso na Câmara de Vereadores e vamos ver se o nome que vai entrar ali é o mesmo nome que eu vou dar para eles. Então, como é que eu sei do nome que vai entrar sem antes fazer? Eu não tenho bola de cristal, nem sou vidente. Então, esse tipo de coisa que o Márcio está colocando aqui é o que é sério. É um prefeito ir para cima de um palco e prometer, nós não vamos fechar a escolinha, nós vamos deixar os nossos filhos estudarem aqui. Mas já olhando no olho do cara e dizendo, eu estou mentindo para ti. E ainda querendo que tu avalize para ele essa mentira, né? Que é essa enganação que ele fez. Aí talvez quem está nos ouvindo, o prefeito vai assistir com certeza, está assistindo o prefeito, um abraço para ele, para o vice, vai dizer assim, não, mas o Márcio ele não presta, ele está falando isso porque não gosta de mim. Não, ele disse na justiça que eu era inimigo político porque eles me chamaram um dia para saber se é verdade que teve inauguração do sítio. Tipo, olha,
Não só teve, como eu estive eu e mais 500 pessoas. Tava a cidade toda na inauguração do sítio. E o sítio existe, porque ele disse pra justiça que o sítio não era dele. Tá? Mas agora é. Não sei, de certo deve ser, eu não falo. Só me perguntaram se o sítio era dele. Então, o sítio é dele. Então não sei eu que minto. Mas, eu tenho uma tese. Todos aqueles que mais bateram no prefeito, os maiores inimigos dele, viraram os melhores amigos dele. Talvez ele passe a gostar de mim no futuro de novo, porque assim, eu era o serviçal, o Adair Kuczynski era compadre dele. Né? Na verdade, quem fez o Clênio foi vocês. Né? Então o Adair Kuczynski foi compadre, trabalhava dia e noite. Até questões pessoais, ia trabalhando, ajudando. Paulo Job carregava nas costas. Então hoje, o Márcio é inimigo, o Adair é inimigo, o Paulo, assim, ó, o PT é inimigo. Quem é que é o bom hoje? Sabe? O maior inimigo da história do prefeito de Nova Horizonte, que dizia que o prefeito, que o Clênio sabia nem administrar chiqueiro de porco, era o Delamir. Tá. Meu amigo. Quando nós fazia reunião, eu gosto muito dela amigo. Quando nós fazia reunião na prefeitura do secretário, o Clênio dizia assim, ó, os vereadores, esse tá na minha mão, esse tá na minha mão, e o Thiago não, esse eu não quero nem falar, esse eu não quero nem ouvir na minha frente. Que é o vice dele hoje, tá? Que é o pessoal que também fazia as denúncias contra ele. É o próximo candidato a prefeito apoiado pelo Clênio, porque ele disse para todos, né? E também ele falou isso, tem todo um apoio agora. A gente tem os vídeos do prefeito em quais o Clênio dizia que o próximo candidato dele era o Thiago. Pois é, nós fazíamos reunião do secretário e ele dizia assim, Regis, tu vai o próximo prefeito de Nova Feliciano, senta aqui porque tu é o meu candidato, eu não quero saber mais. Vamos ver até onde vai. É que agora ele não é mais candidato, né? Mas vamos ver, olha, o poder... Mas tem muita água para rolar, porque tem muitas pessoas que querem ser candidatos ali, né? O poder, ele é uma coisa inacreditável que acontece, né, gente? Mas vamos adiante. Então, assim, ó, esses são casos. Os maiores inimigos dele estão sentados com ele hoje. As pessoas que por 20, 25 anos trabalharam... estão afastadas, são inimigos dele. Então, daqui a pouco, o fato da gente discordar dele nos aproxima no futuro, talvez. Lógico. Esse seja o pensamento dele, né? Tanto é que acho que hoje não tem... Eu vou te dizer agora eu posso falar que o público está me ouvindo, eu concorri por um partido, né, Márcio? Eu tenho um partido, mas eu vou contar para as pessoas que eu estou abismada, o pessoal do prefeito, eles querem o PL para eles. De certo, eu não sei, porque eu vejo falar agora que um grupo do PTB diz que o PTB acabou no estado, que se terminou o partido do PTB, e estão correndo desesperadamente atrás dos deputados do PL, porque querem o partido do PL. Coisa feia, gente. E é claro que eu entendo que o prefeito nunca formou um partido, porque ele, quando chegou... Tudo pronto. Tava tudo pronto, né? A eleição que ele ganhou em 2008, ele estava no Pará. Sim. Ele chegou em Nova Feliciano é característica de querer pegar partido dos outros. 5 da tarde, era 8 da noite, ele estava discursando no São Paroquial com tudo pronto. Então, ele não se preocupava, ele chegava a fazer o programa de rádio e estava escrito. Ele vinha fazer o plano de governo do último governo, foi escrito na minha casa. Foi ali que a gente definiu dos professores aquelas prioridades. E essas são as prioridades que ele trabalha. Esse é o formato. Ouvir as pessoas. Vamos pegar um caso que está acontecendo hoje, pintando as ruas de amarelo. Eu sou extremamente a favor de pintar a entrada da casa, da garagem. Agora tem quadra na cidade que está pintada a quadra inteira. E as pessoas, não tem mais lugar para nós não temos lugar mais para estacionar os carros. Dia de chuva é terrível. Eu ouvi dizer que agora o dono do comércio diz: pinta aqui para mim que eu não quero que ninguém estacione, eles pintam. Até já vou aproveitar e pedir aqui na frente do meu pai e da minha mãe. Estão quase 90 anos, são pessoas de idade, e também tem a padaria na frente, o pessoal estaciona, quem sabe pintam aqui na frente para poder estacionar quando vem ver eles, para ficar mais fácil, já que esse é o quesito. Então, pelo amor de Deus, não tem onde estacionar. Na época que eu era vereador, nós discutimos para diminuir o tempo nos bancos, para funcionar só em horário comercial e depois poder estacionar para não precisar... Não, agora a cidade toda pintada de amarelo. Eu tô aqui, nós estamos aqui com o computador na frente, que tá pintado... Aqui não tem... O pessoal pode ver depois a imagem, vou pedir para postar. Não tem entrada de casa nenhuma, mas tá pintado de amarelo. Mas tem outras ali que estão quase todas pintadas de amarelo, e a gente não tem onde estacionar. E aí, assim, ó, o que me apavora disso tudo é que tem gente reclamando, as pessoas estão indo pro Facebook, eu elogio quem vai pro Facebook e fala, porque uma das coisas que até uma senhora falou no Face, palmas para ela,
que ela colocou lá, eu não vou falar o nome dela porque eu não conversei com ela que eu ia falar sobre isso, só vou repostar a postagem dela, eu pedi, ela me deu essa liberdade de repostar. É a questão, Márcio, que eu achei muito, muito, muito bom ela ter colocado lá. O que está me parecendo? Que o prefeito faz uma obra, palmas pro prefeito, palmas pro prefeito, o prefeito fez obra. O prefeito bota tudo que ele faz. Prefeito, o senhor é pago para isso. Olha, eu vou lhe dizer para o senhor, aqui está eu e o Márcio, o senhor é pago para trabalhar para mim, para trabalhar para o Márcio, sem ganhar, para trabalhar para o Gabriel, para trabalhar para o povo, sem ganhar elogios. Por acaso, então, o patrão, toda vez que o funcionário todos os dias vai, ele tem que faxinar, todos os dias, quando limpa o chão, tu tem que dizer obrigado por ter limpado o chão para mim? Tu está pagando. Veja só. Eu não entendo, Márcio. Mas e ele fica bravo quando falam qualquer coisa que não é boa. Na campanha falaram do caminhão do gado que aconteceu e outros tantos. Essa semana caiu um caminhão com a ponte ali. Sim. A gente pode colocar as fotos ali, vou pedir para colocar um caminhão que tombou, quebrou, virou. Aí eles não tiram foto para mostrar isso. Não, de jeito nenhum, e ficam bravos. Outra coisa, nós estamos vendo um dos anos de maior seca, estiagem, não só agora, há alguns anos. E olha, e se as estradas deveriam estar perfeitas, o que não está acontecendo ainda. E aí vem me dizer assim, obra tem que ser feita e bem feita. A questão se o pessoal busca coisa de investigar, parece que a Rua dos Imigrantes, ela foi a calçada foi feita, uma empresa ganhou, parece que outra executou. Essa outra que executou brigava com os funcionários para dizer, tem que botar pouca coisa, botar o mínimo possível. Aqui onde de 7 centímetros, do lado tu coloca 7. Caso grave. E um no meio. Isso é um caso grave, e um gente. centímetro no meio aqui para... E não tem vereador para fiscalizar isso, Márcio. E aí, o que acontece? Quando faz a obra, esse dia caiu um prédio nos Estados Unidos. Pois é isso que eu tô pensando. Aí quando tu faz a obra, palmas, bom, depois alguém se acidenta, morre ali, alguém vai responder. Outro, estão calçando a saída da Laurentino. Ali no Laurentino, do famoso galpão do PT. Todo mundo sabe. Eu sou direto, não sou de enrolar. Mas sabe onde tinha os eventos do PT. Bom, ali tem um bueiro. Então eles vão calçar em cima e não botaram galeria, não botaram outro. Todo mundo sabe que todas as grandes enchentes que antigamente tinha, as enchentes de São Miguel, toda vez que dava enchente, passava água por cima. Eu pergunto agora, se vão calçar, não vai passar água por cima? E se passar água por cima e rebentar essa estrada? 1/3 da população de Dom Feliciano passa por ali. Vai ficar fechado meses. Quando eu fui vereador, e for a Camaquã, depois da Ponte Sutil tem um lugar que tem um pouco de terra ali. Aquilo estava abrindo, eu ia no DAER, brigava, nada se resolvia para tapar aquilo lá. Um dia o Moita assumiu o cargo, o Dalvi se licenciou, e eu fui no Moita, o Fernando Couto e o Horna, o Adriano Horna. E, Moita, peita isso aí, vai lá e coloca quantas caçambas for necessário, porque o dia que romper isso aqui, vai levar 10 anos para arrumarem. Nunca ninguém mais foi lá ver do DAER. O Moita pegou, encheu as caçambas e tá até hoje. Depois que você passa a Ponte Sutil, começa a descer à direita, vocês vão ver que tem um pedacinho de asfalto que é terra. Aquilo foi corrigido assim. Imagina se um dia essa estrada que sai aqui para Laurentino vier um enchente e arromba. Quantos dias o pessoal vai ficar sem estrada? Ou seja, o recheio do bolo tá bonito. Tá bonito. E o bolo? Sabe? Aí que tá o grande problema, que a recém agora, quando caiu lá esse prédio, aí foram ver a estrutura, o engenheiro, quem fez, quem não fez, e aí já se preocuparam com o outro que tinha do lado. Então, quer dizer, aí as pessoas querem fazer tudo e mostrar pro povo, nós estamos fazendo, e assim, o que eu costumo ver, prédios, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer a estrada, nós precisamos calçar porque nós precisamos mostrar. Agora eu quero saber as pessoas. Como é que está a saúde, como é que está a educação? Isso são coisas, Márcio, que não contabiliza. Antes de eu ser secretário, Zé, eu era vereador, eu admirava até o jeito que às vezes o cliente dizia, não, a prefeitura tem que ser empresa. Eu sou do banco, a prefeitura tem que ser que nem uma empresa. Mas depois que eu fui ser secretário, eu vi uma reportagem do Brizola onde ele dizia... O Brizola dizia assim, o país não é uma empresa, o país tem que ser administrado para as pessoas. Ele não tem que dar lucro, ele tem que funcionar para as pessoas. E o que eu vejo hoje, Dom Feliciano? Tem que ter obra, tem que ter prédio bonito. Não, nós temos que atender as pessoas. Como era atendido na época de campanha, que as máquinas estavam sábado, domingo, faziam açude e diziam que é por causa do decreto de emergência. Sim. Quando o milho não veio para cá, foi porque o decreto de emergência não existiu.
tá? E ninguém fala nisso, tá? Pois é, e aquele agricultor que perdeu, Márcio. São mais de 600 agricultores que perderam eles aí, ó. Perderam. Não adianta agora eles querem dar metade do saco de milho. Tá, mas o dinheiro da prefeitura. Sim! É isso que eu tô dizendo, podia dar mais então. Olha só, pra tu ver, se você tem dinheiro, se a prefeitura tem dinheiro pra dar hoje metade do saco, eles poderiam te dar um saco e meio então. O agricultor poderia estar ganhando aquele e mais meio que eles estão dando hoje. Então, por erro então, na verdade, o povo tá perdendo aí um saco inteiro de milho. Uma perda. É só chegar e dizer assim, ó. Tá perdendo. Nós erramos, admitir pra comunidade, mas não admitiram. Sabem que erraram, nos bastidores falam que erraram. Quando a reportagem entrou, o Gabriel entrou em contato, eu vi o WhatsApp, foi xingado e bloqueado. Isso aí Tá, então quer dizer assim... isso é ditadura. Aí quando eu falei com alguém, não tô sabendo lá, quando a gente conversou com um, com o outro, Gabriel tentou... Essa é a formato que acontece. Qualquer coisa... Aí aconteceu outra coisa, o servidor foi servir o que parecia uma garrafa de cerveja, serviu um copo lá com retroescavadeira. Bloquearam ele também. Gente, assim, é piada. Aí acontecem obras no bairro e o pessoal aplaudindo. Aí entra o diretor xingando as pessoas, a comunidade que não sabem dirigir, que não sabem aquilo, bota música de deboche, depois me acontece esse acidente ainda com fatalidade, coitado de quem dirige, coitado das famílias. Assim, ó, falta respeito com as pessoas. Não é mostrar, eu sou, meu governo é o melhor, a gente faz. Não, é conversar com as pessoas, é atender as pessoas. Na época de campanha tem exame de R$800 que pagaram. Hoje não tem uma ecografia. Hoje fazem pouco caso, como muitas vezes me mandam mensagem, me dizem, Elisete, e eu tô pedindo aqui, ó, quando vocês não forem bem atendidos, mandem mensagem para mim. Eu vou colocar no ar aqui o que está acontecendo. Uma senhora me falou, Márcio, meu marido ficou doente, ele, infelizmente, olha o que ela me contou, o marido ficou mal, ficou doente, teve um AVC, não pode trabalhar, o INSS negou para ela, tá? Tudo, né? Negou para ele, não tá dando a aposentadoria, nem uma pensão para ele. Ela precisa trabalhar sozinha e ela diz o seguinte, ó, que teve com um familiar doente em Camaquã e toda vez que ela ia visitar o familiar precisava fazer o teste Covid, não é? Nunca a saúde deu o teste Covid. Não aceitou. Essa mãe, ela trabalha para sustentar vários filhos. Foram doações de amigos. Ela disse que só o remédio é 280, que o marido dela toma, ela não ganha. Ela disse, eles vão vir me pedir voto. Mas o que eu tenho muita tristeza, Márcia, é que uma família onde está a carência, onde está a pobreza, onde está a miséria, e onde o município não se importa com esse ser humano, porque esse ser humano só significa para eles um título de eleitor. Aí o que vai acontecer? Na época da eleição, eles vão lá com R$800 e infelizmente eles suprem a necessidade daquela família naquele momento e levam o voto daquela família. Então, eu digo assim, que quem faz isso, como cristã, eu acredito que um dia Deus vai julgar essas pessoas. E eles serão muito mais julgados, esses prefeitos, do que qualquer outra pessoa. Porque eles têm o poder de ajudar pessoas. O ser humano, ele vale mais do que uma obra, Márcio. O ser humano, ele vale mais que um calçamento. O ser humano vale mais que um prédio. Então, assim, por favor, dê atenção ao ser humano. Gente que não tem uma moradia, que não tem uma casa. Não se vanglorie por dar, por ajudar. Por favor. Assim, o vice-prefeito que antigamente tinha todo um jeito tão mimoso de ser. Como é que o senhor... Por isso que eu digo assim, eu não consigo entender como o senhor vice-prefeito foi se unir a um homem que não tem, que é uma pessoa que não tem compaixão e nem misericórdia de ninguém. É isso que eu reclamo, Márcio. Esse é o meu reclame quando eu passo. Aí teve algumas pessoas colocaram no Face, certo, vão elogiar, estão arborizando ali tudo, vão plantar algumas flores, colocaram ali umas arvorezinhas lindas, muito bonito, mas a vida do ser humano é muito mais bonito para mim, não é? Não ter preocupação com essa pessoa, com a saúde com a educação, a nossa educação. O que é a nossa educação? Nossos alunos vão sair, é brincadeira, isso aí sem sair, não vão saber nada, de 7ª e 8ª, não tem isso aqui, não tem um computador na frente deles, Márcio, para que eles possam estudar, eles não têm, a educação é pífia no município, e tá tudo bem. Verdade, né? E ninguém diz nada.
O povo tem medo. Outra coisa, Márcio, tu coloca alguma coisa, o povo tem medo de ir lá curtir. Porque se alguém curtiu, eles abrem, fulano de tal curtiu o Márcio. Pronto, é printado e distribui em todo. Aquele lá printou. E chama uma pessoa lá pra conversar porque printou, porque curtiu aquilo ali. Que horror, gente. Esse é o formato que acontece no Feliciano, né? Ontem eu conversava com um pessoal de uma região que, inclusive, tu fizesse bastante voto, tem carinho por lá, que é a região que já fica um pouco mais distante, né? Que é a região ali do Faxinal, né? O pessoal ali muito querido. Pessoal maravilhoso do Faxinal. Tá, e o pessoal se queixando do abandono, né? Sempre o mesmo, o básico, atender, não se faz nada. É um pessoal que é esquecido, lembrado em época de campanha. Sempre o povo é lembrado. O povo, eu entendo, sabe, Márcio, a decepção. Porque quando a gente se apresenta, Márcio, o povo olha e diz assim, é mentira. Tudo que eles estão falando é mentira, porque aquele que está lá mentiu, entendeu? Aquele outro que já chegou mentiu. Então, assim, as pessoas estão... Aí tu me perguntou aquela hora, eu te disse, elas estão desmotivadas, desacreditadas desse esquema, porque é um esquema, já virou um esquema político, entendeu? Eu conversei com o vice-prefeito e eu disse para ele, tu quer melhorias para o teu município, tu quer que o teu município cresça, tu tem assim, parece que compaixão pelas pessoas, por que tu vai te juntar com o prefeito? E ele disse para mim que era o jeito de ganhar a eleição. Eu disse como? Não, porque o prefeito tem tudo na mão, Elisete. Ele tem carro, ele tem caminhão, ele tem Secretaria da Assistência Social, ele tem Secretaria da Saúde. Então, aí, claro, eu entendi o vice-prefeito. Hoje ele botou o cunhado dele lá, não é? Hoje estão os familiares, os amigos, os companheiros de partido, esses podem entrar agora. Mas a população em geral... Não tô nem aí. Eu fui convidada, né, Márcio? Sim, eu fui convidada, o meu partido mandaram, até tô dizendo, querem o meu partido lá na prefeitura agora. Eles estão correndo atrás, estão indo lá. Uma legenda partidária. Estão correndo atrás de uma legenda partidária. Eles estão querendo atrás de uma legenda. Porque o prefeito, quando saiu do PT, também criou um outro partido ali. Ele não teve a coragem, né? Sim, tentou criar ele criou 90, mas ninguém foi, não sei como é que foi, não deu. Aí ele pegou o PTB, que já estava criado e tal. Agora eles querem o PL para eles. Então eles estão desesperados, porque eles não sabem montar nada. Então eles não sabem trabalhar. Precisa de algo pronto, né? Precisa de algo pronto, é uma vergonha, né? Aí me convidaram para ser secretária de Educação. Delamir foi da minha casa, né? Sentou comigo, eu tenho gravado a reunião que o prefeito fez, me oferecendo, me ofereceu cargo. Que é crime, inclusive, oferecer em troca do partido. Né? Em troca de partido. Tá lá a folha também que eu pedi para ele, fizeram em nome do prefeito, não é? Não é em nome do partido. Não, em nome do prefeito, nos convidando para fazer parte do governo dele, para continuar o bom trabalho. Eu digo, não vamos continuar um bom trabalho porque o seu não tá bom. E ele, né, fez pouco caso de mim. Eu disse, tudo bem, olha, uma das coisas que eu tenho é a minha consciência limpa. Eu não fui com este grupo porque eu achei que eles iam fazer isso, comprar as pessoas. E quem recebeu lá 100, 200, 500, o exame sabe do que eu estou falando. E eles sabem também. Então, para mim, depois disso que aconteceu, Márcio, o vice-prefeito não é mais a pessoa com que poderia ser apoiada no futuro para uma administração do município, porque mostrou ganância pelo poder. Não é verdade, Márcio? E quem acreditou acabou se iludindo. Eu vou falar aqui, ó, eu tenho um sobrinho, o Rafinha, um menino fantástico, e o sonho dele é ter um pub, tá montando e correndo atrás, e o Rafinha, ele gravou vídeo, inclusive, na carreata, os amigos dele eram todos apoiadores do Clênio. Agora ele tenta abrir um pub, ele não tá conseguindo, porque ele é meu sobrinho. Isso aí que dói na gente. Porque é meu sobrinho. Então, assim, vai na prefeitura, volta, recebe negativo daqui e dali. Então, alô, amigos do Rafinha aí, que são muitos. Vamos dar uma força aí, vamos cobrar esse prefeito. As pessoas que estão na nossa volta. Porque, veja só, vamos pegar o caso do Gabriel. Veio de outro município, abriu uma empresa, investiu, pegou o alvará, documentou. Aí vai fazer uma pergunta pro prefeito, bloqueia. Então, qual a mídia boa hoje?
Porque, na verdade, sim, hoje temos a Rádio Integração, que faz parte, que a esposa do vereador da situação é diretora. Então nós temos a rádio que não pode falar do prefeito, sim, lógico, nem dos trabalhos que não estão sendo feitos. Tá, então qualquer coisa, saiu o negócio da matéria aquela vez da namorada à distância do prefeito. Saiu tudo que é site da região, menos na Rádio Integração. É a rádio do prefeito. Sim, a rádio do prefeito. Qualquer outra situação para perseguir, qualquer outra pessoa, a Rádio Integração faz cobertura especial. Tem notícia boa, porque um dia desses, né, tá para chegar aí uma nova rádio. E nós vamos estar aí ajudando. O povo vai ter a oportunidade de ter uma rádio de verdade, não é? Onde possa ter debate, onde possa ter assuntos que nem tem a Rádio Gaúcha, não é? Que as pessoas têm prazer em ouvir. Né? Porque o povo gosta de debate. Enquanto isso, né, tem o programa Coragem, se você tiver coragem aí. Eu tenho muitos grandes vereadores que merecem ser ouvido. Eu cito aqui os meus ex-colegas ali, eu acredito o próprio vereador Raimundo Zaleski, que tem muito a contribuir. Ivo de Oliveira foi uma pessoa, um colega que trabalhou muito pela Câmara de Dom Feliciano, por Dom Feliciano. Teve a coragem de construir o prédio da Câmara de Vereadores, que é tão utilizado. Sabes um projeto que eu me orgulho de ter feito? E na época eu fiz um cinema compramos um telão ali, e qualquer escola, associação pode pedir na Câmara assistir filme ou documentário ali. Tem gente que nunca pôde ir no cinema. E um dia eu estive na escola conversando com as crianças, a gente assistiu lá, bem recompensador. A Câmara de Dom Feliciano, se você tem uma associação ou uma escola, ela pode protocolar, marcar o dia e assistir um filme, um documentário, como se fosse no cinema. A Câmara daqui tem... Mas quem pensou na Câmara de Vereadores foi o Ivo de Oliveira. Eu me lembro desse trabalho. Ele teve que ter coragem, porque... tem que peitar o governo e fazer, né? Então a Câmara de Dom Feliciano tem pessoas muito importantes sendo entrevistadas e que fizeram muito trabalho, né? Então sugiro que participem os demais vereadores, assim. É claro que a gente está se expondo, a gente está comentando o que está acontecendo, mas é sempre importante da gente também poder falar do nosso ponto de vista. Então, Elisete, nem sempre estou mais em Dom Feliciano, tenho cuidado da minha saúde, estou aqui, estou em Arambaré, a gente sai e cuido dos meus pais e a gente tem os negócios, mas eu tenho um carinho por todas as pessoas que a gente ainda se encontra, conversa, as pessoas que ainda acreditam que Dom Feliciano pode ser diferente. Vou dizer assim, ó, eu reconheço, eu também errei no passado. Já fui um dos maiores opositores desse município, inclusive eu ganhei um processo na justiça do ex-prefeito Cláudio, falei isso pra ele, depois ele me procurou, pediu desculpas e eu perdoei, ele reconheceu o erro. Isso, mas eu nunca vi nada igual como está acontecendo hoje. A forma de perseguir, de você se juntar com o meu maior opositor do município, se juntar só para administrar... É o poder, né, Márcio? Tá? É o poder. Não pensam que isso é carinho, que isso é afeto, porque não tem nada disso, é só o poder. Porque assim, ó, vamos para finalizar ainda essa questão, veja só, claro que a pandemia está ajudando, não acontece nada do esporte, a pandemia, então assim, o esporte não existe, não acontece nada muito grande na saúde, bom... Estatística, menos de 50% das pessoas, diminuiu menos de 50% dos atendimentos. As pessoas estão com medo de sair de casa e ir no hospital e adoecerem. Sim. Então hoje, o que aconteceu? O dinheiro aumentou, ele vem mais para a saúde e diminuiu a procura. Consequentemente, vão ter que investir muito, porque as pessoas não procuram. Antes você caía, se machucava, você queria ir no hospital pegar uma outra... Será que hoje não, porque eu corro o risco de ir saudável e voltar doente pela questão da pandemia. Então diminuiu. A prova disso é os ônibus, as vans que vão a Porto Alegre, iam 2, 3 ônibus por dia, hoje vai meia van, meio ônibus e é o máximo. Então, na verdade, diminuiu os atendimentos. Dinheiro tem vindo. Vamos pegar a questão que eu te falei mesmo da própria educação. Então, os recursos cada vez estão vindo mais e tem que ter investimento, e a obrigação do município. Agora, o município tem que entender que se alguém discorda, não dá para controlar todos os meios de comunicação, não dá para controlar as pessoas. Se alguém não discorda, aquilo que tu falou é radicalismo, é comunismo. Bom, se não é do meu jeito, ponto, tá fora. Então me entristece. O que me entristece? Tu mesmo dissesse assim, eu viajei de fato muitas vezes, muitos lugares do mundo, e isso não me deixa diferente de ninguém, mas eu vi outras coisas. E quando você quer fazer coisa diferente, você precisa ver às vezes que dá certo. E eu acredito que Dom Feliciano pode dar certo. Eu acredito que a população de Dom Feliciano sofre demais com a questão da fumicultura, dos preços, da situação que acontece, da estiagem. Esse povo precisa ter agricultura fortalecida. E eu lembro aqui, faço uma defesa do Regis, que trabalhava muito no governo, a questão da agricultura. Enquanto a agricultura não for o carro-chefe de Dom Feliciano, o horto, que era a referência do governo do Clênio I, que era a referência... Veja como está o horto hoje.
É cabide de emprego. Infelizmente, gente, o que acontece hoje na prefeitura? Cabide de emprego. Como um político dali que está hoje trabalhando, ele me disse o seguinte: não, nós vamos colocar em primeiro momento, nós vamos colocar algumas pessoas que a gente sabe que não tem capacidade. Olha o que me disse, que não tem capacidade, mas que nós precisamos cumprir os compromissos políticos. E quem é que paga essa conta? Veja, a educação. É o povo, gente. Quando eu assumi a educação, eu tinha ali uma pessoa que era adversária. O Pedro, que cuidava uma pessoa extremamente eficiente, ficou lá trabalhando. E agora não está mais, colocaram outra pessoa porque não tem transporte escolar, então qualquer um pode assumir o cargo, né? Sim. Mas deixa eu passar para ver, a hora que tiver que voltar os ônibus, o que acontece. Você precisa ser gestor, né? E isso me preocupa, que aqueles que diziam os bons gestores estão sendo muito mais políticos do que gestores. Já estão pensando na próxima eleição. Sim, não, isso aí não tem dúvida. Todo e qualquer objetivo de Dom Feliciano é pensado na próxima eleição. Tudo. O oi que te dá. O oi. Abanar, eles já pensam que essa pessoa pode trazer algum voto para eles. Porque senão você nem a Deus vai ganhar dos tais políticos. E na questão polonesa, Márcio, que eu sei que finalizar, ainda vamos falar que tu conhece muito bem, e que hoje a Casa da Cultura é cargo político, não é? Ali a Casa do Artesão é cargo político. Turismo, né? A Casa do Turismo, mas que também está ali a Casa do Artesão. São todos cargos políticos para acomodar pessoas que estiveram na campanha do prefeito. Agora, o que é uma lástima para mim, que nasci e me criei no município, como tu colocou aqui, essa questão polonesa, que tu trabalhou na época, hoje está perdida, Márcio. Nós somos um município de referência, né? Porque nós somos de uma descendência polonesa, e o município não oferece nada, Márcio. Tanto é verdade que eu trabalhava na Casa da Cultura e chegou um polonês que veio da Polônia, ele estava viajando, né? E ele veio conhecer Dom Feliciano, como ele veio conhecer outros municípios. E não tinha ninguém para atender, Márcio. Ninguém. Eu não sei falar polonês. Ele falava polonês, inglês, eu também não sei inglês. Mas nós não tínhamos lá, naquele momento, nenhuma pessoa que falasse polonês, ou que falasse um inglês, ou um espanhol, para atender essa pessoa. Aí, eu liguei para ti, tu não estava na cidade, nesse dia, porque eu liguei, mas o Márcio não estava. Digo, olha, eu me lembro do Márcio, que sabe falar polonês, vai conseguir se comunicar muito bem com essa pessoa. Mas a Luciana também não estava nesse dia em Dom Feliciano. E então eu liguei para a professora Clélia Oliszewski. Pedi que a Clélia fosse até a Casa da Cultura e recebesse essa pessoa, que ela recebeu. Bom, ela tomou conta, ela explicou tudo, ela mostrou, foi ao cemitério com ele, mostrou a cruz, tudo. Mas eu senti falta disso. O que eu sinto falta na questão polonesa? De valorizar a nossa cultura, Márcia. Foi esquecida totalmente. Aí, teve um médico que veio aqui na cidade, ele teve uns dias aqui, e ele queria conhecer um pouco mais da cultura. Bom, uma vergonha, porque nós não tínhamos o que apresentar para ele. Aí eu peguei, levei ele até a cruz, cheguei lá, passei outra vergonha, porque o médico olhando os pés para ver se, né, os cachorros não tinham feito serviço por lá. E aí tu imagina, tu não tem uma estrutura para apresentar, tu não tem o que contar, até porque agora tu falou sobre os prédios que, né, não foram tombados no nosso município, portanto nós não temos história para mostrar. História nós temos, não é? Mas nós não temos como chegar, como mostrar, porque nem pertencem. Não temos uma história catalogada, não temos um trabalho. Vou dar só um exemplo para não puxar sardinha pro meu assado, como dizem os portugueses. Mas temos a questão do Valdomiro Lorenz, que não é polonês, que é um tcheco, e nem a casa dele foi preservada, enfim. E o Valdomiro Lorenz é um fenômeno no Brasil e no mundo. Outra coisa que eu vou te contar. Mas, por exemplo, poderia ser um turismo para Dom Feliciano. Uma pessoa que veio de um outro município, daqui do Rio Grande do Sul, porque segue, ele pesquisa muita coisa do Lorenz, e ele ficou sabendo e veio a Dom Feliciano. Eu vou dizer para vocês, eu estava na Casa da Cultura e fiquei envergonhada do que eu vi. Essa pessoa pediu para ler alguns livros, era um casal, eles leram, né, e deram um tempinho ali, eles disseram assim, como é que eu consigo esse acervo, né, que vocês têm aqui do Lorenz?
Aí, Márcio, não era eu que estava ali, eram outras pessoas responsáveis. A pessoa pegou os livros e veio aqui no escritório do seu Hilo Couto para tirar algumas impressões para levar para casa. Eu achei assim, ó, uma vergonha. Nós deveríamos ter uma casa do Lawrence. Mas é lógico, essa pessoa veio para pesquisar a vida dele e saiu daqui. Eu me senti envergonhada, Márcio. Eu acredito que 90% das pessoas não sabem nem onde Lawrence morou, a última casa onde ele morou no Feliciano. Que existe, poderia estar hoje em funcionamento, ou alguma das casas. Que seria um turismo. Seria um turismo muito impactante. Porque até a Luciane trabalhou muito, a Luciana Novinsky. Ela publicou um livro, até vou ver se eu encontro ele por aqui. O livro da Luciana Novinsky, pra gente anunciar sobre um livro fantástico que ela escreveu. Lutou bastante. Ela é uma das lutadoras para preservar a história dele, mas o município precisa fazer alguma coisa urgente. E voltando para a questão polonesa, eu te digo, nunca esteve em tão alta a questão da Polônia. Então, tu sabes que eu trabalho ainda com turismo, mas não existe turismo na pandemia, né? Então não tem como a gente ir para a Polônia, não tem como sair do país. E então a gente aguarda a pandemia acabar. Enquanto isso, eu estou dando aula de polonês. E tem nos procurado pessoas, eu tenho alunos hoje na Polônia, tenho alunos na Irlanda, na Espanha, Estados Unidos e todos os estados do Brasil. E a gente está em contato com o pessoal de Brasília, que faz cidadania nunca esteve tão alta. A Polônia lançou uma coisa chamada Carta Polaca, que ela te dá um documento polonês para quem é descendente. E para você ter esse documento, você precisa falar polonês e ser descendente. Então não precisa ter mais, comprovar nada demais. Sério? Tá? Márcio, agora aqui então, diante do Márcio, eu quero te dizer, até vou te passar depois, eu não vou falar agora. Teve uma pessoa, quando eu estava na Casa da Cultura, que foi lá perguntar sobre isso e não teve resposta porque ninguém sabia nada disso. Então, hoje para essa assessoria, em diversos lugares do Brasil que o pessoal entra em contato, porque eu consigo, se eu sou descendente, que eu não precisa gastar dinheiro, eu preciso só uma certidão de óbito comprove, eu não preciso pagar nada, eu preciso só marcar uma entrevista e falar conversação básica em polonês. Se eu tivesse documento, alguma coisa chamada Carta Polaca. Se eu tiver a Carta Polaca, eu posso ir morar na Polônia, eu posso trabalhar na Polônia. Esses dias eu estava vendo, um amigo meu me chamou ali, que mora na Polônia, perguntando se eu não sabia de jovens que quisessem trabalhar lá, que era serviço tipo de solda no porto, enfim. Então o salário era quase 10 mil reais, mais moradia, mais alimentação. O pessoal que quiser fazer uma faculdade de graça, uma universidade, assim, enfim, tem muita ajuda. A Polônia tem muita alta. Muitos alunos nossos, o pessoal está precisando de mão de obra. Você imagina assim, eu moro no Feliciano, não tenho condições, e eu consigo ir morar um tempo. Tanto é que o pessoal que vai não quer nem voltar. Mas que eu pudesse voltar para fazer isso. Não, Feliciano estava deixando passar uma oportunidade grande. Guarani das Missões, que é uma cidade que é a capital polonesa dos gaúchos, todas as crianças na escola têm a opção de aprender polonês. Então, na verdade, fica muito fácil, porque na escola você já pode... Inclusive, eu estou dando um treinamento para os professores de polonês das escolas. Inclusive, a professora de Guarani hoje é aluna minha. Então, eu tenho só... E eu vendo curso de polonês para o mundo inteiro, e eu só tenho uma aluna de Dom Feliciano que nem mora mais aqui, que é a Halina. Filha da querida amiga Tereza, que faleceu. Halina é uma pessoa incrível, Halina é uma pessoa que está dominando o polonês incrível em pouco tempo. A gente tem um método bem interessante e não estou aqui para vendê-lo, mas para dizer assim, imagina se o Mas está anunciando, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. Eu acho lindo, muito lindo a maneira do polonês. Porque eu sou dessa terra. Eu amo os polacos daqui. Inclusive tem chocolate com o nome, né? Que eu que te ajudei na época. Foi o Márcio que me ajudou. Pingos de amor. Pingos de amor, mas que é... Krople Miłości. Krople Miłości. Então eu disse pro Márcio, como é que eu coloco um nome polonês nos meus doces, Márcio? Porque eu queria honrar essa terra aqui. Então o Márcio foi que disse, olha, Pingos de Amor. E aí é Krople Miłości. Eu digo, maravilha. É um nome bonito. Olha só, essa língua é maravilhosa, é linda. Eu me criei ouvindo vocês falar. Então minha filha até estudou com a professora Clélia. Eu achei assim, ó, lindo, lindo. E eu vou dizer uma coisa, Márcio. Eu gostaria muito de ver Dom Feliciano exaltando, não é? Essa literatura, exaltando essa colonização, esse povo maravilhoso. Quando eu assumi a educação,
a primeira coisa eu fui buscar alguém para ajudar a dar aula. E o Fabiano já não podia, que ele já tinha parado, estava em outro projeto. Eu trouxe o professor Cleitinho, que tu conhecesse, inclusive, né? Sim. E o meu objetivo também era formar um coral, um grupo, que além da banda da cidade, cantasse em polonês, que tivesse... E você imagina, para mim ter turismo, eu tenho que ter atividade. Lógico, tem que apresentar. Então, na verdade, toda a cultura, ela traz turista. Então, Claro. se você tem uma casas tombadas, se você tem uma casa do Lores, você tem um grupo que canta em polonês, você tem a banda, o grupo de dança que dança polonês, você começa a ter, tem um chocolate, tem uma mentúfica, tem um licor, você começa a ter uma entrada bonita, cheia de hortênsias na chegada do município. Tem que ter uma boa estrada, lógico, pra gente ir até alguns lugares para apresentar. Mas primeiro é o turismo de chegada, né? Por exemplo, quem é que pensa hoje no ciclista não feliciano? Sabe, o meu grande medo, não é o ciclista, é o pedestre. A saída da Casa da Cultura até ali a Ponte Sutil, eu temo que um dia alguém morra ali. Porque as pessoas caminham na beira e todo mundo quer caminhar. Eu vejo o padre caminhando todo iluminado, que ele faz e vai muito bem fazer por reflexo dos carros. Porque é perigoso entrar na cidade, não tem. O pessoal caminha porque precisa caminhar e o município não pensa em fazer uma faixa de pedestre para caminhar. Mas não tem o pórtico. O dinheiro do pórtico veio, voltou, não fizeram. Nem o pórtico nós temos para. Né, chegando, seja bem-vindo a Dom Feliciano, nada disso, né? Antes de encerrar, então, aqui o livro da amiga Luciana, Francisco Adormir Lores, O Homem Além do Seu Tempo, tá? Tá para vender, a Luciana, pode entrar em contato com a Luciana, eu vou deixar o telefone aqui embaixo para quem quiser. Esse livro é fantástico, e ele é só um resumo da obra fantástica. Dom Feliciano deveria ter um memorial desse homem, eles têm aqui, esse é um projeto que a Luciana, inclusive, fez o memorial do sepultamento, mas tem que ter a casa, ter as cartas dele. Olha, houve uma promessa no início, né, Márcio, que teria a casa do Valdomiro Lorenz, mas depois morreu na casca, né? Eu desse governo não acredito nada, não espero nada, a não ser que eles queiram se reeleger e se perpetuar no poder. Isso cabe ao povo de Dom Feliciano fazer uma análise, isso cabe ao nosso povo de Dom Feliciano procurar saber, porque hoje, se tu investigar, é como eu estou dizendo para você, vai ter uma seleção, procure saber, procure ver quem é, que nome é este, não é? Que está lá já preparado para entrar. Elisete, para encerrar, então, além de recomendar o livro do Lores, da Luciana, falar também que eu lamento que Dom Feliciano, enquanto todos os... Áurea, eu tenho ido a Áurea, que é município polonês, é Guarani, eu tenho ido, as cidades estão me chamando para consultoria, investindo forte na questão do turismo polonês, Dom Feliciano está indo para outro caminho. Mas... eu falei várias coisas fortes hoje, tá? Então, se alguém acha que não é verdade, investiguem a questão da calçada da Rua Imigrantes para você ver o que... Conversem com os funcionários que trabalharam lá, tá? Então, se o prefeito for dizer assim, mas tem... Bom, abra uma CPI, ou os vereadores, ou processem, que a gente vai, se tiver que provar de alguma maneira, a gente vai provar também, porque conversa com o funcionário como é que foi feita aquela obra. Eu ouvi até fiquei muito apavorada de saber que foi dessa maneira, não é? Mas isso cabe aos vereadores do município fazer uma investigação, abrir, não é, uma investigação para saber a documentação, procurar os engenheiros, saber quem eram os engenheiros da época, como é que foi feito. A obra do Laurentino está começando, passe e veja se aquele bueiro vai suportar o fluxo de água. Se já antes passava por cima, imagina a calçada agora. Então... a questão do que eu falei, do pino, do famoso pino do prefeito, vejo se é normal alguém comprar uma coisa que custa R$10, pagar quase 500 e nada acontecer, tá? Que nem eu falei, tem processo eleitoral em andamento ainda. Eu vou comentar aqui, eu vou fazer um pequeno comentário sobre essa questão de licitação. Que eu ouvi no começo do ano, eu sei que as pessoas interessadas ficaram quietas, até porque tem outros negócios, porque daqui a pouco se tu fala muito, se tu tá lá sempre em licitação com o prefeito, e tu fala muito, e daqui a pouco tu discorda, daqui a pouco tu já não participa mais, né? Mas o que me parece no ano passado foi feita uma licitação, não é? Então, por uma questão de um documento, a pessoa que estava prevista para ganhar não ganhou, e aí o outro que estava com toda a documentação, foi aberto ali na hora, ganhou a licitação. Ganhou a licitação, então já foi feita toda a documentação, dado a essa pessoa, não é, o direito de prestar esse serviço à prefeitura, tudo ok, lavrado em ata, documentado. Isso foi dia 21 de dezembro, quando foi no início de janeiro, a pessoa foi avisada que ela não tinha ganhado a licitação. Isso é verídico que eu falo, isso está nos autos lá, vocês podem procurar. Se os vereadores acham que eu estou mentindo, pode procurar, até falo o nome de quem me contou toda essa história. E lá naquele momento a pessoa perde, porque
Quem ganhou essa licitação, na verdade, naquele momento, ele perdeu, porque não tinha documentação, mas averiguaram e quiseram dar para ele depois, mandaram ele a juntar o documento e tá tudo ok então, mas por que isso? Apoiou. Porque apoiou. Isso aí. E os dois apoiaram, só que um teve um apoio maior e o outro teve um apoio menor. Então, essas coisas que acontecem, mas que passa batido. Então, povo Dom Felicianense, acordem nessas questões. Não vamos brigar por política, gente. Não vamos... Não é briga. As pessoas acham que a gente tá brigando. Não, gente, assim, não dá. Eu vivi os dois lados, gente. Não vale a pena brigar por política. Não vale a pena briga com família. Por isso que eu nunca briguei com o Márcio, né? Nós somos de oposição há 20 anos. Isso. E sempre mantemos o respeito. Oposição, sempre brincando, rindo, fazendo piada, eu e o Márcio. Não, para aí. Mas a gente não briga. As pessoas pensam, brigou. Não brigamos. A gente discutiu. E às vezes quando te discute... São opiniões distintas. Quando a gente se exalta, às vezes a gente se exalta, né, Márcio? O Márcio com a opinião, eu com outra. Às vezes assim, eu estive em uma campanha, eu fui candidata a prefeita, o Regis foi candidato, Clênio, o Fabiano. Eu não tenho problema nenhum com ninguém, nenhuma dessas pessoas. Eu estou aqui na condição de povo, entendeu? E eu não tenho inimizade com ninguém deles. A gente colocou a ideia da gente. Quando fui secretário mesmo, o Fabiano, que já havia perdido uma eleição, trabalhou comigo. Fabiano também, volta e meia, a gente conversa, brinca, ri. Lógico. Uma pessoa que eu tenho muita estima, muita admiração. Também tenho, Fabiano Canielas, de trabalho. uma pessoa fantástica. Tenho certeza que se ele fosse prefeito, teria administrado de maneira diferente, porque é uma pessoa que ouve as pessoas, mas é uma opinião minha. Eu sou a favor e respeito todas as pessoas. O que eu não consigo aceitar é quando alguém quer impor só a sua forma de ser. Então, assim, só vale o que eu quero. Não respeita nem o amigo, nem o compadre, como foi o caso do que o prefeito fez com o Adair, com o Paulo Job, com todas as pessoas históricas do partido que não vem ao caso. Mas para encerrar, Elisete, só quero agradecer de ter convidado para começar essa série de entrevistas. Recomendo aos demais ex-colegas, demais ex-vereadores aí que venham nesse programa. E a Elisete, assim, o programa é coragem, tem que ter coragem para entrevistar, tem que ter coragem para falar. Eu sei que daqui a pouco o prefeito vai ficar chateado com o que a gente disse, mas o que eu disse tudo é fato. E tem mais coisa que eu ainda não disse, que pode ficar para uma próxima situação que a gente está aguardando, que são coisas um pouco mais graves, mas a gente vai aguardar ainda alguns desdobramentos. Mas eu entendo que meu silêncio ficou por 5 anos, né? Então muita coisa foi acusada, muita coisa foi dito. Eu me exonerei por não concordar a forma onde as pessoas são em segundo lugar. O primeiro lugar tem que ser a política, a reeleição, o voto e o povo que se explode. E muitas vezes as pessoas ficam perguntando assim, Márcio, tá bravo porque não está no poder. Não está no poder porque não quis estar no poder. Eu poderia ter candidatado na última eleição, não concorri. Não quis estar no poder. Eu não estou lá porque não quis. Então, assim, claro que o prefeito não vai dizer isso, né, Márcio? Mas eu me exonerei, não foi ele que botou pra rua, eu fui lá e pedi pra sair. Mas ele não vai dizer. Sim, mas ele assinou, ele tem que assinar minha exoneração. Mas ele já vai dizer assim, não, fui eu que não quis. Mas não é verdade. Mas eu tô gostando, sabe do que, Márcio? Que eles estão escutando nosso programa. Não, com certeza. Eles estão olhando, e outra, eles estão fazendo muita dica do que nós estamos dando. Nós estamos falando, faça assim. Eles estão fazendo. Então nós vamos aqui governar lá, né? Mas vamos dar algumas dicas. Olha, com certeza, acho que a grande sacada do que tu dissesse é isso. Estão assistindo. Eles vão assistir, vão ouvir, vão ficar bravos. Bom, é um sinal que, pelo menos, prefeito, alguém tem que abrir os olhos da população. Eu te conheço, trabalhei 20 anos contigo, sei da pessoa que tu és, sei como tu administra Dom Feliciano. O Dalamir também sabe, fui o maior opositor dele. E eu encerro, Elisete, só te agradecendo, parabenizando pela coragem. E vou esperar o pessoal também vir aqui. Um dia, quem sabe, a gente retorna para falar. Como assim, tu já deu entrevista no meu programa? Tô feliz aqui, já dei entrevista, agora o Márcio tá... Coragem, sucesso. E que povo Dom Feliciano, não briguem por política, gente. Vamos trabalhar junto pro desenvolvimento de Dom Feliciano, todos vocês apoiando. Não faço parte da política hoje, nesse momento não. Agradeço pela experiência que tive, mas o amigo Márcio continua, né? O amigo Márcio sempre, onde eu tô... Eu quero aprender polonês. Vamos fazer o curso polonês 2.0. Entre no YouTube, digitem Márcio Polonês, vocês vão ver, tem mais de 100 vídeos lá sobre dicas de polonês e tem o curso polonês 2.0, o maior curso polonês do Brasil e do mundo. Tá certo? Obrigado, até mais. Até mais. Muito obrigado, eu agradeço o Márcio, agradeço quem nos ouviu até agora. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.